Existem palavras que jamais deveriam ser pronunciadas diante do túmulo de um ente querido. Palavras que, segundo o Padre Pio, causam sofrimento indescritível às almas no mundo espiritual. Palavras que bloqueiam bênçãos, impedem a paz eterna e criam barreiras entre os vivos e os mortos. E o mais assustador, milhões de pessoas dizem essas palavras todos os dias sem saber o estrago espiritual que estão causando. Você já disse alguma dessas frases diante de um túmulo? Você me deixou sozinho neste mundo. Por sua culpa, minha vida acabou. Nunca vou te perdoar pelo que fez. Você não merecia morrer assim. Eu deveria ter morrido no seu lugar. Se você já pronunciou qualquer uma dessas frases ou parecidas, este vídeo pode mudar completamente a forma como você se comunica com seus entes queridos falecidos. Porque Padre Pio, através de suas experiências místicas profundas com o mundo espiritual, revelou exatamente quais palavras machucam as almas, quais palavras as prendem em sofrimento e, mais importante ainda, quais palavras você deve usar para trazer paz, consolo e libertação espiritual. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 5 tipos de palavras que Padre Pio alertava, para nunca serem ditas a uma alma falecida. Vai entender por que essas palavras são tão destrutivas no plano espiritual. Vai conhecer histórias reais de pessoas que cometeram esses erros e as consequências que enfrentaram. E, principalmente, vai aprender exatamente o que dizer no lugar dessas palavras proibidas. Porque a comunicação com os mortos não é proibida pela Igreja. Pelo contrário, é incentivada através da comunhão dos santos. Mas existe uma forma certa e uma forma errada de fazer isso. E Padre Pio dedicou anos de seu ministério ensinando às pessoas como se comunicar corretamente com suas almas queridas, que já partiram. Se você perdeu alguém que amava profundamente, se você visita túmulos, se você conversa com seus falecidos em oração, se você sente culpa, raiva ou mágoa em relação a alguém que já morreu, prepare seu coração, porque as próximas revelações vão te chocar, te libertar e transformar completamente sua relação com o mundo espiritual. Antes de começarmos com as revelações, escreva nos comentários uma palavra de paz para alguém que já partiu. Simplesmente escreva o nome da pessoa e a palavra paz. Por exemplo, Maria, paz, ou João, paz. Esse simples gesto já começa a corrigir energias espirituais. E deixe aquele like se você acredita que as palavras têm poder tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Agora respire fundo, peça proteção espiritual e vamos juntos descobrir os alertas urgentes que Padre Pio deixou sobre as palavras proibidas que jamais devem ser ditas a uma alma falecida. Era o ano de 1958. Uma mulher chamada Teresa chegou desesperada ao confessionário de Padre Pio. Ela havia perdido o marido 6 meses antes em um acidente de trabalho. O homem caiu de um andaime e morreu instantaneamente. Desde então, Teresa visitava o túmulo dele todos os dias, mas suas visitas não traziam paz. Ao contrário, ela sentia uma angústia crescente, pesadelos constantes e uma sensação opressiva de que algo estava muito errado no mundo espiritual. No confessionário, Teresa desabafou com Padre Pio tudo o que sentia, e então, entre lágrimas, ela confessou o que dizia todos os dias diante do túmulo do marido. Padre, eu chego lá e grito para ele, por que você me deixou sozinha? Por que você foi tão irresponsável subindo naquele andaime defeituoso? Por sua culpa, nossos filhos estão sem pai. Por sua culpa, eu estou destruída. Nunca vou conseguir te perdoar por ter me abandonado assim. Eu sei que é errado, Padre, mas não consigo controlar.
A raiva é maior que eu. Padre Pio ficou em silêncio por alguns segundos. Seu rosto demonstrava uma dor profunda, como se ele próprio estivesse sentindo o sofrimento de alguém. Então, ele disse algo que mudaria não apenas a vida de Teresa, mas a de milhares de pessoas que depois ouviram esse relato. Minha filha, você sabe o que suas palavras estão fazendo com a alma do seu marido? Cada vez que você diz essas coisas diante do túmulo dele, é como se você estivesse jogando pedras na alma dele. Ele está no purgatório, tentando se purificar, tentando alcançar a paz eterna. Mas suas palavras de raiva, de acusação, de falta de perdão, criam correntes espirituais que o prendem ainda mais no sofrimento. Ele não consegue avançar, ele não consegue se libertar, porque as palavras dos vivos têm poder sobre os mortos, minha filha. Poder para ajudar ou poder para prejudicar. Teresa ficou paralisada. Mas, padre, eu não sabia. Ninguém me disse. Achei que ele não pudesse me ouvir, que eram só desabafos meus. Padre Pio então explicou com paciência e firmeza. As almas ouvem sim, ouvem cada palavra, e mais do que isso, elas sentem cada emoção por trás das palavras. Quando você vai ao túmulo com raiva, a alma sente aquela raiva como uma agressão espiritual. Quando você vai com acusações, a alma sente como uma condenação que multiplica seu sofrimento. Quando você recusa perdão, você cria muros espirituais que impedem a alma de receber a misericórdia plena de Deus. Teresa perguntou desesperada: mas o que eu faço agora, padre? Como eu conserto isso? Padre Pio respondeu: você vai voltar àquele túmulo, mas desta vez vai pedir perdão. Vai retirar cada palavra de acusação. Vai substituir a raiva pelo perdão. Vai libertar a alma do seu marido através das palavras corretas. E eu vou te ensinar exatamente quais são essas palavras. Aquela conversa marcou o início de um dos ensinamentos mais importantes de Padre Pio. A lista de palavras e frases que jamais devem ser ditas a uma alma falecida. Ao longo de décadas de ministério, lidando com milhares de pessoas enlutadas, Padre Pio compilou exatamente quais são os erros verbais mais graves e destrutivos que as pessoas cometem ao se comunicar com os mortos. Vamos agora mergulhar em cada um desses erros, entender por que são tão prejudiciais e aprender o que dizer no lugar deles. Padre Pio era categórico sobre este ponto. A palavra mais destrutiva que você pode dizer a uma alma falecida é qualquer forma de acusação ou culpabilização. Frases como: por sua culpa, minha vida acabou. Você me abandonou. Você foi egoísta em morrer. Você deveria ter cuidado melhor da saúde. Por que você não me ouviu quando avisei? Você arruinou nossa família ao partir. Padre Pio explicava que quando uma pessoa morre, especialmente de forma súbita ou em circunstâncias trágicas, a alma já carrega um peso enorme. Ela vê, do plano espiritual, o sofrimento que sua partida causou nos entes queridos. Ela já se culpa, já sofre com isso, já deseja ter feito diferente. Quando você, do mundo físico, joga mais culpa sobre aquela alma, você está multiplicando exponencialmente o sofrimento dela. É como colocar peso extra sobre alguém que já está sendo esmagado. Padre Pio contava que certa vez, durante uma experiência mística, ele viu uma alma no purgatório que estava literalmente cercada por correntes negras. Quando ele perguntou aos anjos o que eram aquelas correntes, eles responderam:
são as palavras de acusação que a esposa dele repete todos os dias no cemitério. Cada acusação cria mais uma corrente. Ele não consegue se libertar enquanto ela não parar. Pior ainda, Padre Pio alertava que essas acusações também prejudicam quem as pronuncia. Quando você acusa um morto, você cria um laço espiritual tóxico entre você e aquela alma. Isso resulta em pesadelos, angústia constante, sensação de presença opressiva e até problemas de saúde física. A energia negativa que você envia para o mundo espiritual volta multiplicada sobre você. O que dizer no lugar das acusações? Padre Pio ensinava frases de libertação e compreensão. Eu sei que você não escolheu me deixar. A morte não foi sua culpa. Eu entendo que você fez o melhor que pôde com as circunstâncias que tinha. Eu liberto você de qualquer culpa. Você está livre diante de Deus e diante de mim. Não há acusação no meu coração contra você. Só há amor e saudade. Essas palavras, segundo o Padre Pio, quebram correntes espirituais instantaneamente. A alma sente um alívio imenso e pode finalmente avançar em seu processo de purificação. Outro erro gravíssimo que Padre Pio alertava constantemente era a recusa de perdão. Muitas pessoas vão ao túmulo de alguém que as magoou em vida e dizem coisas como: "Você me machucou demais. Nunca vou esquecer o que fez. Não consigo te perdoar mesmo agora que você morreu. Você não merece meu perdão. Que Deus te julgue pelo mal que me causou. Espero que você esteja pagando lá do outro lado pelo que fez aqui." Padre Pio explicava que essas palavras são veneno espiritual puro, porque no plano espiritual, a alma do falecido já vê com clareza total todos os erros que cometeu. Já se arrepende profundamente, já deseja ter agido diferente. Mas ela não pode mais pedir perdão pessoalmente, não pode mais consertar, não pode mais abraçar você e dizer: "Me perdoa." Então, ela fica presa em um sofrimento duplo, o sofrimento do arrependimento e o sofrimento de saber que a pessoa que ela machucou não a perdoa. Padre Pio fazia uma revelação chocante sobre isso. Ele dizia que conheceu almas que já haviam cumprido seu tempo de purificação no purgatório, já estavam prontas para entrar no céu, mas não conseguiam. Sabe por quê? Porque um ente querido vivo recusava perdoá-las. E Deus, em sua justiça misericordiosa, respeita o livre-arbítrio até daqueles que se recusam a perdoar. Então, a alma ficava em um estado de espera angustiante, aguardando que aquela pessoa finalmente liberasse o perdão. Mais grave ainda, Padre Pio alertava que quem se recusa a perdoar um morto está se colocando em risco espiritual gravíssimo. Porque Jesus foi claro: se não perdoardes aos homens, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Isso vale também para os mortos. Se você leva a falta de perdão até o túmulo de alguém, você está bloqueando suas próprias bênçãos e sua própria salvação. O que dizer no lugar da recusa de perdão? Padre Pio ensinava o poder libertador destas palavras. Eu te perdoo completamente. Do fundo do meu coração, sem reservas, eu perdoo cada mágoa, cada erro, cada palavra que me feriu. Assim como peço perdão a Deus pelos meus pecados, eu te perdoo pelos teus. Estamos quites diante de Deus. Não há mais mágoa entre nós. Só há paz. Você está livre e eu estou livre. Que Deus tenha misericórdia de você, assim como tem misericórdia de mim. Padre Pio garantia que no momento em que você pronuncia essas palavras com sinceridade, algo milagroso acontece no mundo espiritual. As correntes se quebram. A alma é liberta. Uma luz desce sobre ela. E você também sente uma paz imediata, como se um peso gigantesco tivesse sido tirado das suas costas. Padre Pio alertava com veemência contra outra categoria de palavras destrutivas, as que expressam desespero total e perda de fé. Frases como:
Minha vida acabou quando você morreu. Não tenho mais razão para viver. Quero morrer para estar com você. Vou me matar para nos encontrarmos logo. Deus é cruel por ter te levado. Não acredito mais em nada depois que você se foi. A vida não faz mais sentido sem você. Essas palavras, explicava Padre Pio, causam um sofrimento atroz nas almas dos falecidos, porque a alma, do lugar onde está, enxerga a verdade completa. Ela vê que a vida tem sentido sim, que Deus é bom sim, que há esperança sim. E ela fica desesperada, vendo seu ente querido mergulhado em trevas espirituais por causa dela. A alma quer gritar: não faça isso, viva, seja feliz, eu estou bem, continue sua jornada, mas não consegue se comunicar claramente. Padre Pio contava casos terríveis de pessoas que, dominadas pelo desespero, fizeram promessas suicidas diante de túmulos e depois foram atormentadas espiritualmente. Não porque a alma do falecido as estava assombrando, mas porque entidades espirituais negativas se aproveitam desse tipo de declaração. O desespero abre portas para obsessões espirituais perigosíssimas. Se agora você se identifica com esse conteúdo e percebe como é importante cuidar das palavras que usamos ao falar com nossos entes queridos falecidos, esse é o momento perfeito para se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar mais ensinamentos espirituais profundos, baseados nos santos e na sabedoria da Igreja, que podem transformar sua jornada de fé. E me conta aqui nos comentários, você já cometeu algum desses erros sem saber? Já disse alguma dessas palavras proibidas diante de um túmulo? Não tenha vergonha de compartilhar. Estamos aqui para aprender juntos e nos ajudar mutuamente. Sua história pode libertar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Mais ainda, Padre Pio alertava que essas palavras de desespero bloqueiam a intercessão da alma por você. Porque a alma vê que suas orações não estão surtindo efeito enquanto você permanece em desespero total. É como se você jogasse fora todas as bênçãos que ela está tentando enviar do céu ou do purgatório. O que dizer no lugar do desespero? Padre Pio ensinava palavras de fé e esperança. Embora meu coração esteja partido, eu confio que Deus tem um plano bom para a minha vida. Você partiu, mas eu continuo aqui por uma razão. Vou honrar sua memória vivendo bem. Sei que você não quer me ver destruído, então vou me levantar, vou curar, vou viver plenamente. Nossa separação é temporária. Um dia nos reencontraremos no céu, mas até lá, eu tenho uma missão a cumprir aqui. Deus não é cruel. Deus é bom. E você agora conhece essa bondade de uma forma que eu ainda vou conhecer. Essas palavras, garantia Padre Pio, trazem consolo imediato para a alma do falecido. Ela vê que você está escolhendo a vida, escolhendo a fé, escolhendo a esperança. Isso permite que ela interceda poderosamente por você, enviando força, coragem e bênçãos do mundo espiritual. Padre Pio também alertava contra palavras que questionam a justiça ou o timing de Deus. Frases como: você morreu cedo demais, Deus errou. Não era sua hora, foi injusto. Você merecia viver mais. Deus foi injusto. Porque Deus levou você e não fulano que é pior. Deus não sabe o que faz ao te tirar de nós. Essas palavras, explicava Padre Pio, revelam uma rebeldia contra a vontade de Deus. E embora seja humano sentir raiva e revolta diante da morte, expressar isso diretamente no túmulo e diante da alma cria confusão espiritual. Porque a alma do falecido, do outro lado, já entendeu perfeitamente que o timing de Deus foi perfeito, que não houve erro, que tudo tem uma razão profunda, mesmo que misteriosa.
Então, quando você questiona a justiça divina diante da alma, você cria um descompasso entre o que ela sabe ser verdade e o que você está declarando. Padre Pio explicava ainda que essas palavras podem manter a alma inquieta, especialmente se ela estiver no purgatório, porque ela quer que você aceite a vontade de Deus, quer que você tenha paz com o que aconteceu, mas suas palavras mostram que você não tem. Isso gera uma angústia na alma. Como posso ajudar meu ente querido a aceitar o que nem eu consigo mudar? Pior, Padre Pio alertava que rebelar-se contra Deus diante de um túmulo atrai consequências espirituais negativas para sua própria vida, porque você está essencialmente dizendo que sabe melhor que Deus o que deveria ter acontecido. Isso é soberba espiritual e fecha as portas das bênçãos divinas. O que dizer no lugar da rebeldia? Padre Pio ensinava palavras de submissão confiante. Não entendo por que você partiu quando partiu, mas confio que Deus sabe o que faz. Seu tempo aqui terminou conforme a sabedoria divina, e isso é bom, mesmo que doa em mim. Entrego nas mãos de Deus o porquê e o quando. Confio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você cumpriu sua missão aqui. Agora está em outra dimensão cumprindo novos propósitos. Não questiono a Deus. Agradeço pelos anos que tivemos juntos e me submeto ao mistério do que veio depois. Essas palavras, garantia Padre Pio, trazem uma paz sobrenatural, tanto para quem fala quanto para a alma que ouve, porque demonstram maturidade espiritual, fé genuína e confiança em Deus. E a alma pode finalmente descansar, sabendo que você está em boas mãos espirituais. O quinto tipo de palavras proibidas que Padre Pio alertava contra eram as que colocam a alma em um pedestal de idolatria, ou, ao contrário, as que a condenam eternamente. Frases do primeiro tipo: você era perfeito, nunca errava, era um santo vivo. Você está certamente no céu porque não tinha defeitos. Você nunca pecou, nunca machucou ninguém. Frases do segundo tipo: você foi tão pecador que deve estar no inferno. Não há salvação para quem fez o que você fez. Você está pagando eternamente pelos seus erros. Padre Pio explicava que ambos os extremos são prejudiciais. A idolatria é prejudicial porque coloca a alma em um lugar que só Deus merece. Isso gera confusão espiritual. Além disso, se a alma está no purgatório exatamente porque tinha pecados a purificar, suas palavras de "você era perfeito" entram em conflito com a realidade espiritual dela. A alma sabe que não era perfeita, sabe que tinha falhas, e suas palavras não correspondem à verdade. Por outro lado, a condenação eterna é ainda mais grave, porque você está usurpando o papel de Deus como juiz. Só Deus sabe onde uma alma está, e declarar que alguém está no inferno é uma presunção terrível. Padre Pio contava que conheceu pessoas que tinham certeza de que determinado familiar estava condenado, mas depois descobriram em sonhos ou revelações que a pessoa tinha se arrependido no último momento e estava no purgatório ou até no céu. O que dizer no lugar desses extremos? Padre Pio ensinava o equilíbrio da verdade com misericórdia. Você foi humano como eu, teve virtudes e teve falhas, e isso é normal. Não sei onde você está exatamente, mas oro para que esteja na paz de Deus ou a caminho dela. Você pecou como todos nós pecamos, mas confio na misericórdia infinita de Deus sobre você. Não te coloco num pedestal, nem te condeno. Apenas te amo e peço a Deus que cuide de você. Onde quer que você esteja, que a luz de Cristo te alcance e te eleve. Essas palavras equilibradas, ensinava Padre Pio, respeitam tanto a realidade humana da pessoa que morreu, quanto o mistério da misericórdia divina.
E a alma se sente honrada, não por ser tratada como perfeita, mas por ser tratada com verdade e amor. Padre Pio não apenas ensinava o que não dizer. Ele foi além e criou um modelo completo de comunicação saudável com os mortos. Ele chamava isso de as palavras que abrem o céu. Vamos agora aprender exatamente o que você deve dizer quando for ao túmulo de um ente querido, ou quando orar por ele em casa. Sempre comece reconhecendo a realidade espiritual. Querida alma, eu sei que você não está presa a este túmulo. Sei que você está viva em outra dimensão. Vim aqui para me conectar espiritualmente com você. Padre Pio ensinava a sempre começar expressando amor incondicional. Eu te amo, sempre te amei e sempre vou te amar. A morte não mudou isso. Nosso laço continua vivo e forte. Depois, Padre Pio dizia para expressar gratidão. Obrigado por tudo que você foi na minha vida. Obrigado pelos momentos felizes, pelas lições, pelo amor que você me deu. Você fez diferença e não foi em vão. Se houver necessidade, este é o momento do perdão. Eu te perdoo por tudo que possa ter me machucado, e eu te peço perdão por tudo que eu posso ter te machucado. Que não haja nada nos separando no mundo espiritual. Depois, Padre Pio ensinava a oferecer sufrágios. Eu ofereço por você esta missa que mandei celebrar. Ofereço minhas orações, meu terço, meu jejum. Que isso te ajude se estás no purgatório, ou aumente tua glória se já estás no céu. Em seguida, pedir intercessão. Do lugar onde você está, intercede por mim. Apresenta minhas necessidades diante de Deus. Protege-me, orienta-me, abençoa-me. Padre Pio também ensinava a declarar esperança. Eu sei que um dia vamos nos reencontrar. Sei que esta separação é temporária. Enquanto isso, vive plenamente onde você está e me dá forças para viver plenamente aqui. Concluir com bênção. Que Deus te abençoe, que a luz eterna brilhe sobre você, que você tenha paz, alegria e plenitude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Pio garantia que quando você usa essa estrutura de comunicação, várias coisas acontecem simultaneamente no mundo espiritual. A alma sente um consolo profundo. As correntes negativas se quebram. Bênçãos descem sobre ambos. A conexão espiritual se fortalece. Anjos se aproximam para ajudar. E Deus mesmo sorri vendo aquele ato de amor e sabedoria espiritual. Vamos agora para os casos reais que Padre Pio acompanhou de pessoas que corrigiram suas palavras e experimentaram transformações milagrosas. Lembra de Teresa, a mulher da história inicial? Depois da conversa com Padre Pio, ela voltou ao túmulo do marido, ajoelhou-se e disse: Amor, eu vim pedir seu perdão. Durante 6 meses eu te acusei, culpei você, joguei raiva sobre você. Eu estava errada, não foi sua culpa. Você não me abandonou de propósito. A morte aconteceu e você não teve escolha. Eu te perdoo completamente e te peço perdão pelas palavras horríveis que disse. De agora em diante, só vou falar com você com amor, gratidão e esperança. Naquela mesma noite, Teresa teve um sonho vívido. O marido apareceu para ela vestido com roupas brancas, radiante, e disse: Obrigado, meu amor. Você me libertou. Suas palavras de hoje quebraram as correntes que me prendiam. Estou finalmente em paz. Continue orando por mim, mas agora sem culpa, sem raiva, só com amor. E não se preocupe, estou cuidando de você e das crianças daqui. Teresa acordou transformada. A angústia que carregava há meses tinha desaparecido completamente. E daquele dia em diante, toda vez que ela ia ao cemitério, era um momento de paz, não de tormento. Outro caso que Padre Pio acompanhou foi de um homem chamado Giuseppe. Ele tinha um pai alcoólatra que o maltratou durante toda a infância.
Quando o pai morreu, Giuseppe foi ao funeral só por obrigação social. E depois, uma vez por ano, ele ia ao túmulo apenas para dizer: espero que você esteja pagando do outro lado pelo inferno que fez da minha infância. Nunca vou te perdoar. Esse ritual de raiva durou 10 anos, até que Giuseppe começou a ter problemas graves de saúde, depressão severa e pesadelos constantes, onde via o pai pedindo ajuda. Desesperado, ele procurou Padre Pio. No confessionário, Padre Pio foi direto: meu filho, você está se destruindo. Essa falta de perdão é um veneno que está matando você, não seu pai. E pior, você está impedindo que seu pai saia do purgatório. Ele está lá sofrendo, se arrependendo, desejando ter sido diferente. Mas suas palavras de condenação criam uma barreira. Você precisa perdoar, não por ele, mas por você. Giuseppe resistiu. Padre, o senhor não entende o que ele me fez. Padre Pio respondeu: eu entendo sim, mas você entende o que você está fazendo consigo mesmo? Jesus morreu na cruz e perdoou quem o matou. E você não consegue perdoar quem te magoou? Onde está sua fé? Essas palavras quebraram Giuseppe. Ele chorou copiosamente e prometeu tentar. Uma semana depois, foi ao túmulo do pai e disse: pai, durante 10 anos eu vim aqui só para te condenar. Hoje vim para te libertar. Eu te perdoo. Perdoo todas as surras, todas as palavras cruéis, toda a negligência. Você foi um pai terrível. Mas eu não sou mais aquele menino machucado. Sou um homem em Cristo, e Cristo me ensinou a perdoar. Então, eu te perdoo completamente. Você está livre da minha raiva, e eu estou livre da prisão do ódio. Descanse em paz, pai. Que Deus tenha misericórdia de você. Giuseppe saiu daquele cemitério como um homem novo. Nos dias seguintes, sua depressão começou a melhorar. Os pesadelos pararam e ele teve um sonho onde o pai aparecia agradecendo com lágrimas nos olhos. 3 meses depois, Giuseppe voltou a Padre Pio para testemunhar. Padre, o senhor salvou minha vida. Desde que perdoei meu pai, tudo mudou. Até minha saúde melhorou. Os médicos não entendem, mas eu entendo. Era um bloqueio espiritual que foi removido. Padre Pio sorriu e disse: não fui eu que salvei sua vida. Foi sua decisão de obedecer a Cristo e perdoar. E no processo, você não só libertou seu pai, você libertou a si mesmo. Antes de encerrarmos, Padre Pio deixou um alerta final sobre um aspecto pouquíssimo conhecido: as consequências geracionais das palavras erradas ditas aos mortos. Ele explicava que quando você amaldiçoa ou condena um ancestral seu, mesmo que verbalmente, você cria brechas espirituais que afetam não só você, mas seus filhos e netos. É como se você abrisse uma porta para influências negativas que se estendem pela linhagem familiar. Por outro lado, quando você abençoa seus mortos, quando você ora por eles corretamente, quando você usa as palavras certas, você cria uma corrente de bênçãos que desce sobre toda a família. Padre Pio dizia: quando você cura a relação espiritual com seus mortos, você cura não só o passado, mas também o futuro da sua descendência. Então aqui está o desafio final que Padre Pio propunha. Faça uma lista mental ou escrita de todos os seus entes queridos falecidos, especialmente aqueles com quem você tem ou teve algum conflito, mágoa ou mal-entendido. Nos próximos dias, vá até o túmulo deles, ou se não for possível, faça isso em casa diante de uma foto e corrija suas palavras. Retire as acusações, ofereça perdão, declare amor, peça intercessão e abençoe aquelas almas. Você vai sentir uma transformação imediata na sua vida espiritual e emocional.
Padre Pio prometia que quem fizesse isso com sinceridade experimentaria uma das seguintes bênçãos: paz interior inexplicável após anos de angústia, sonhos consoladores com os falecidos, soluções para problemas que pareciam impossíveis, melhora em relacionamentos familiares no presente, proteção espiritual aumentada contra ataques e tentações e crescimento acelerado na vida espiritual. Agora que você descobriu os segredos das palavras que nunca devem ser ditas a uma alma falecida e aprendeu as palavras corretas que trazem libertação e bênçãos, este é o momento perfeito para você se tornar parte desta comunidade que busca crescimento espiritual profundo. Se inscreva no canal agora, porque toda semana compartilhamos ensinamentos dos santos que transformam vidas e trazem paz genuína ao coração. E aqui vai um convite especial. Conte para nós nos comentários qual foi o ensinamento que mais tocou seu coração neste vídeo. Você já cometeu algum desses erros? Já disse palavras que não deveria ter dito? E agora, o que você pretende fazer diferente? Compartilhe sua história com a comunidade. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje para encontrar coragem de perdoar, de se libertar, de curar. Estamos todos juntos nesta jornada de fé, aprendendo e crescendo uns com os outros. Lembre-se sempre das palavras finais de Padre Pio sobre este assunto. A morte não é o fim da comunicação entre quem se ama. É apenas uma mudança na forma de se comunicar. Mas assim como na vida física, as palavras têm poder, na comunicação espiritual, elas têm ainda mais poder. Escolha suas palavras com sabedoria. Fale com amor, perdão, esperança e fé. E você verá milagres acontecerem tanto na vida das almas que partiram, quanto na sua própria vida. As almas dos seus entes queridos estão ouvindo agora. Estão torcendo por você. Estão esperando que você use as palavras corretas para fortalecer a conexão espiritual entre vocês. Não as decepcione, não continue repetindo erros por ignorância. Agora você sabe, agora você tem o conhecimento. E conhecimento sem ação não salva ninguém. Vá ao cemitério esta semana, ou se ajoelhe em casa, pegue uma foto, acenda uma vela e corrija suas palavras. Peça perdão pelas palavras erradas do passado e comece um novo capítulo de comunicação saudável, santa e poderosa com o mundo espiritual. Suas almas queridas estão esperando por esse momento há muito tempo. Que Deus abençoe você, que Padre Pio interceda por você e que você nunca mais use palavras que machucam as almas, mas apenas palavras que libertam, curam e elevam. Tanto você quanto eles merecem essa paz. Vá em paz e transforme suas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.